Boa noite. Começando aqui a live, esperando para as pessoas entrarem. Dessa vez fazendo um pouquinho mais organizado, né? Sem estar dentro de um carro no escuro, parado na calçada. Esperar as pessoas chegarem. Chegaram 2 pessoas. Aqui esperando um pouquinho mais. Quem foi que chegou? Não sei se eu consigo ver quem é. Oi, Carla. Estou vendo ali. Boa noite. Espero que tenham passado um bom domingo. Oi, Carla. Então, esperando um pouquinho mais enquanto as pessoas não chegam, eu estou aqui com a lista de perguntas que foram apresentadas e eu ia propor exatamente isso, né? Eu tentar seguir essas perguntas e aí quem tiver perguntas adicionais eu vou avançando. Morgana, boa noite. Que bom que você está participando. Minha grande briga, minha grande luta agora é para poder contar a minha história, que é inacreditável. Roberta, bem-vinda. Maria de Lourdes. Juliana Correia. Marilza. Muita gente aqui participando. Oi, Mari. A Júlia, minha filha, aqui do lado, preparando comida, preocupada em não passar na frente da câmera. Então, gente, eu não sei se a gente já começa ou se eu espero um pouquinho mais para chegar mais gente. Vocês é que sabem. Acho que a gente está agora com 10 pessoas. Não sei se espero um pouquinho mais. Então, o objetivo, como eu falei nas últimas vezes que a gente conversou no grupo de apoio, é tentar contar para todo mundo um pouco do que aconteceu comigo e responder todas as dúvidas que surjam. Evidentemente, no domingo à noite, as pessoas provavelmente têm coisas melhores para fazer do que assistir uma live sobre um assunto tão difícil e tão árido, né? E sobretudo porque as últimas 2 lives eu consegui fazer a proeza de numa adiar para o dia seguinte e a outra começar com 45 minutos de atraso. As pessoas devem ter ficado com um pouquinho de descrença de que eu ia cumprir o horário combinado. Mas acho que, enfim, vamos começando. Já estamos com mais gente aqui agora. Maria Fabiana, bem-vinda. Vamos começando com mais gente e depois quem não tiver visto o começo, vê na gravação. Então, reiterando, o objetivo é dar uma oportunidade para as pessoas que estão mais envolvidas de perto com a história me perguntarem absolutamente tudo. Júlio, boa tarde. Otília, boa tarde, boa noite. Raquel, boa noite. Então, o objetivo é responder absolutamente todas as perguntas. E eu vou dividir com vocês a razão para isso. O que aconteceu comigo, por inacreditável que pareça, e uma das coisas mais difíceis que eu tenho que vencer Maria de Lourdes, eu estou até anotando a tua pergunta aqui, mas de novo, vou tentar ver se eu sigo uma lista de perguntas que já foram circuladas. Deixa eu baixar aqui. Então, o objetivo é responder essas perguntas que foram formuladas já
e a Maria de Luz está acrescentando uma pergunta sobre a emissora, a Globo, né? Sobre isso eu proponho falar para vocês no final. Então, a lógica é dar essa oportunidade de responder. E por que eu sugeri esse caminho? Tem muita gente que acredita em mim simplesmente porque enxerga a verdade no que eu estou contando, ou porque enxerga a coerência. E eu converso sempre com todo mundo com quem eu tenho conversado, dizendo o seguinte: a grande vantagem de você falar a verdade é que é fácil, ao contar a verdade, ser coerente. Você está contando o que aconteceu, você está contando a realidade do que aconteceu. E é muito difícil, e por isso mesmo Cristiane Machado, minha ex-mulher, se perde completamente nas versões dela e conta uma versão diferente a cada vez. É quase impossível manter coerência em inúmeras versões diferentes. A mentira é muito difícil de ser concatenada e mantida coerente. E ela não tem conseguido. Quem tiver realmente interesse em olhar o histórico das versões que ela relata ao longo de todo esse episódio, vai ver que cada vez é uma coisa diferente em relação a todos os aspectos possíveis e imagináveis. Neuza, boa noite. Priscila, boa noite. Maria Dair, Deus abençoe você, amiga. Vanessa, bem-vinda. Então vou começar aqui. A primeira pergunta que foi colocada por uma de vocês foi o seguinte: teve um link de uma matéria no Papo Delas, que é um programa qualquer na televisão, que eu não assisto, nunca assisti, então não tenho a menor ideia do que seja, e obviamente pela natureza do que foi o programa, eu tenho uma boa razão para não assistir. A Cristiane testou uma nova história, e isso ela fez ao longo de todo o processo. Ela vinha testando versões diferentes da mentira para ver quais repercutiam. Nessa inacreditável versão, o que ela fez? Ela contou que eu tinha chutado a barriga dela e que ela tinha perdido o bebê em função disso. Muitas de vocês não devem nem ter ouvido falar dessa versão. Essa versão é completamente falsa, mentirosa, não tem nenhum nexo, evidentemente isso nunca aconteceu, claro. Não consta de nenhuma acusação contra mim, em nenhum momento nas acusações contra mim ou nos processos surge a acusação de que eu chutei a barriga dela e ela perdeu o bebê. A história ali é inacreditável. Pouco tempo depois da gente se casar, ela engravidou. E eu havia concordado em ter um filho com ela, apesar de eu ter 2 filhos adultos e de não ter mais nenhuma vontade particular de ter filho de novo, mas eu, por outro lado, me casei com uma mulher que nunca tinha tido filho. Achei que eu não tinha o direito de negar a ela a oportunidade de ter um filho, que é uma experiência maravilhosa. Meus filhos são a coisa mais incrível que existe na minha vida. Ela engravidou. E pouco tempo depois, um mês e pouco depois, ela perdeu o bebê. Ela simplesmente perdeu o bebê. Começou a sangrar, fomos ao hospital, verificou que tinha perdido o bebê, e aí eu queria um ginecologista, enfim, um bom ginecologista para ver o que tinha acontecido. Ela pediu, ao contrário, para ir a uma clínica de fertilidade. E eu concordei, falei, vamos lá, vamos ver o que está acontecendo. E nós fomos, e eu vou dar nomes aos bois. Nós fomos à clínica de fertilidade, Dr. Luiz Fernando Dale. Quem quiser pesquisa na internet, a clínica fica na Torre do Rio Sul, no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro. Ele mandou fazer uma série de exames com ela, e os exames revelaram que ela tinha um septo enorme no útero. E ele, numa consulta em que eu estava junto, explicou que aquele septo tornava muito difícil ela engravidar, e que se ela engravidasse, faria com que seria praticamente impossível ela reter a gravidez. Em função disso, inclusive, foi agendada uma cirurgia. Em função dessa cirurgia, foi corrigido o septo no útero. Faço cirurgia. Ela se internou, e eu com ela, na Casa de Saúde São José. O Dr. Luiz Fernando fez a cirurgia, paga pelo seguro médico que eu havia dado a ela depois que a gente se casou, obviamente, e eu junto com ela, tentando ajudar a minha, então, mulher a ter um filho, né? Apesar disso, de ser claramente um diagnóstico de
um problema específico que ela tinha de septo no útero, de ter tido uma cirurgia para curar isso, de ter provas disso, né? Tem um médico, tem um recibo da casa de saúde, etc, etc. Cristiane ainda assim testou, né? Como se estivesse testando um papel, como se estivesse testando um discurso para ver se ele pegava, se ele colava, testou a história de que eu chutei a barriga dela e de que ela perdeu o bebê. Eu vou, evidentemente, processá-la por essa e tantas outras calúnias que ela fez, mas essa história ela testou, não colou e ela foi em frente. Ela foi uma história que ficou para trás. Depois ela divulgou nesse mesmo papo delas que aquela história de quando eu tentei chegar perto dela no dia 24 de junho. Eu já contei essa história, mas eu vou repetir, porque ela é muito chocante. Ela saiu com uma notícia que aí apareceu na mídia toda, porque a mídia adora contar uma história, não precisa ser verdadeira. Ela é uma história que dê ibope. Ela contou o seguinte, que ela estava no dia 24 de junho numa clínica, no psicólogo dela, que eu passei perto dela no Jardim Botânico, passei perto dela em algum lugar, ela não sabia onde, apitou o dispositivo dela, porque eu sou monitorado e ela é monitorada, graças a Deus, senão ela passaria o dia inteiro inventando falsas acusações de descumprimento da minha parte. E quando eu passei perto dela, que apitou, diz ela na reportagem que ela ligou imediatamente, deu uma reportagem que saiu no Globo News, saiu num bando de lugares, que ela então desesperadamente ligou para a central de monitoramento e foi informada de que eu estava perto e me aproximando e que ela tinha que se proteger e fugir, etc. e tal. Primeiro, ela não ligou no dia 24 de junho, quando eu passei perto dela para a central de monitoramento. Não é verdade essa afirmação. Como é que eu sei que não é verdade? Porque depois, quando o processo foi apurado, a central de monitoramento atestou que ela só ligou para eles no dia 25. Segundo, não é verdade que quando ela ligou, ela foi informada para ela se proteger, fugir, que eu estava tentando me aproximar. Foi informada ela o contrário, que tinha havido um cruzamento absolutamente fortuito, que eu tinha passado por ela, aparentemente de carro, e eu estava de fato de carro, voltando do centro, acompanhado de uma pessoa no carro comigo, porque eu estava evitando de sair de casa sozinho, justamente para que não pudesse haver a montagem de falsas acusações. Então ela não ligou naquele dia, ligou no dia seguinte, no dia 25 de junho. Quando ela ligou, foi informada que não era o descumprimento, mas sem nenhum pudor, sem nenhum constrangimento, foi ela lá no dia 26, sabendo que não era um descumprimento, tendo sido informado que não era um descumprimento pela central de monitoramento, e fez um registro de ocorrência de descumprimento de medida protetiva. É inacreditável, né? É uma coisa absolutamente inacreditável. Ela desrespeitou a polícia, ela desrespeitou o Ministério Público, ela desrespeitou a mídia, ela desrespeitou a vocês, a todas as pessoas que assistiram, que ficaram dizendo, meu Deus do céu, pobre dessa mulher, o homem indo atrás dela. Absoluta mentira. Eu passei vindo de carro, não tinha a menor ideia de onde ela estava. Como é que eu soube disso? Dia 28 me liga a DEAN, a Delegacia da Mulher, e me diz, olha, doutor, infelizmente sua ex-mulher entrou com mais um registro de descumprimento de medida protetiva, o senhor tem que vir aqui depor. Eu falei, perfeitamente, eu vou lá, não há a menor dúvida. E já antecipo a vocês, esse descumprimento é falso, se me dá 15 minutos, eu vou ligar agora para a central de monitoramento. Liguei para a central, eles me disseram, houve um cruzamento fortuito, não foi um descumprimento, ela foi informada que não foi um descumprimento, e isso foi no dia 25. E, no entanto, foi ela lá dia 26, fez o registro, e foi à imprensa na semana seguinte fazendo um auê com uma história completamente falsa. É inacreditável. E, de fato, eu vou processá-la de novo por essa calúnia e difamação, por essa fabricação que ela fez, e eu já entrei com uma ação de denunciação caluniosa contra ela, porque eu tenho hoje os documentos que provam tudo isso que eu estou dizendo. Eu tenho o relatório da central de monitoramento que prova que o cruzamento foi fortuito, eu tenho o atestado da central de monitoramento de que ela só ligou no dia 25 e não no dia 24, e foi informada que não era um descumprimento, e eu tenho o registro dela da ocorrência fingindo que é um descumprimento. Alguém colocou aqui, ela é uma atriz
na ficção e na vida real. Eu vou dizer para vocês, eu acho que o único papel que ela desempenhou bem na vida dela é esse papel que ela vem desempenhando, construindo essa ficção para me atacar. Ela teve uma carreira muito modesta, né, para ser generoso, ela teve uma carreira muito modesta profissional, que já tinha essencialmente acabado quando eu a conheci, tanto que ela queria fazer faculdade, queria arrumar outro emprego, queria que eu arrumasse trabalho para ela, o que eu tentei fazer muitas vezes. Mas esse papel da vítima ela encarnou com muita competência. É um absurdo. Vou dizer mais a vocês. A Roberta comentou aqui, o que aparece inclusive quando eu cruzo por ela no mapa que a Central de Monitoramento forneceu para a juíza, é que ela sai do prédio onde estava e corre em direção à avenida. Uma das hipóteses é para tentar prolongar o descumprimento, para tentar criar uma situação que não existia. É uma história de filme de horror. Muito bem, outra pergunta. Que outras mulheres procuraram ela para dizer que tinham passado por coisas parecidas? Gente, olha só, isso é uma outra parte inacreditável da história. Não teve outras mulheres que procuraram ela para dizer que tinham passado por coisas parecidas. Cristiane, eu não sei como, conseguiu o contato de mulheres com quem eu me relacionei antes dela, uma que eu vou contar para vocês o caso, inclusive, que me relacionei durante menos de 2 meses, saí com ela algumas vezes, depois nunca mais vi, isso há anos atrás. Fez contato com uma mulher em São Paulo com quem eu me relacionei há 10 anos atrás. Cristiane procurou todas elas. Roberta, que está participando aqui, é ex-mulher minha, e ela é testemunha disso. Ela foi procurada por Cristiane que a chamava de vaca, puta. Eu, inclusive, apresentei em juízo contra a Cristiane as provas da maneira absolutamente desrespeitosa que ela tratava a Roberta. Ameaçava ir no estúdio de yoga da Roberta, perturbar o funcionamento do estúdio, perturbar a Roberta. Tudo isso, provas apresentadas em juízo. Então, eu estou dizendo aqui com absoluta tranquilidade. E, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quem está com a verdade não tem medo de dizer. Eu não diria nada do que eu estou dizendo se não fosse verdade, porque seria uma imprudência da minha parte, seria uma falta de bom senso. Então, Cristiane procurou várias mulheres, tentando matricular alguma delas em acusações contra mim. Chegou a fazer aquela coisa no Fantástico de dizer, não, realmente, falamos com várias mulheres e tal. Deixa eu dizer para vocês o que eu sei que ela fez. Procurou essa mulher em São Paulo, com quem eu me relacionei no passado. A mulher, evidentemente, cortou imediatamente ela, bloqueou ela na mídia social. Procurou Roberta, que ignorou o pedido dela. E há mais ou menos 1 mês e pouco atrás, uma mulher me procurou via mídia social, dizendo, Sérgio, olha, quanto tempo, viu que você está passando, boa noite, Luzia, boa noite, Jussiane, boa noite a todas as outras que eu vi passar aqui. Eu vou pedir desculpas a vocês, se eu ficar olhando aqui, como isso aqui é uma coisa nova para mim, eu vou acabar me perdendo, tá? Então eu vou tentar seguir na narrativa e quando eu parar eu vou olhar os comentários, senão eu me perco. Então, e quando essa mulher me procurou via mídia social, eu disse, bom, eu vou... olha, fulano, eu estou num momento muito sozinho, estou precisando ficar recluso, cuidar de mim, enfim, achava que podia ser uma aproximação por razões pessoais e tal, que não fazia o menor sentido para mim naquele momento, e ela insistiu. Até o momento que, há 1 mês e pouco atrás, ela virou para mim e falou assim, olha, eu preciso falar com você, eu preciso te contar uma coisa gravíssima. Sua ex-mulher me procurou quando saiu a matéria no Fantástico. Eu falei, bom, tá bom, trocamos telefones, que a gente não tinha mais o telefone um do outro, e falamos por WhatsApp. No dia que eu falei, estavam presentes Roberta e minha filha, que ouviram toda a conversa minha com essa mulher. Essa mulher essencialmente contou o seguinte, Cristiane a procurou,
falando que, como mulher, precisava de solidariedade, que certamente ela não se negaria a dar solidariedade a uma mulher que havia sofrido com violência, etc, etc. Essa mulher se dispôs e encontrou com Cristiane, foi almoçar com ela. E começou, segundo ela me relatou, eu não estava no almoço, dizendo para Cristiane o seguinte: olha, eu não vou testemunhar contra o Sérgio, muito menos dizer que ele me agrediu, porque nós namoramos durante um curto período, a relação foi ótima, eu gostei muito dele e fiquei triste quando acabou, enfim. E portanto não vou dizer que ele me agrediu, porque não é verdade, isso não aconteceu, não houve esse tipo de relacionamento. Cristiane insistiu e aí contou histórias inacreditáveis. Contou que minha mãe tinha me molestado quando eu era criança. Minha mãe é uma mulher de 81 anos de idade que eu não vou envolver jamais nessa minha controvérsia. É uma pessoa que passou por um problema de saúde grave há tempos e com um problema grave de saúde dela veio ao Brasil 5 vezes tentando me ver, sem conseguir enquanto eu estava preso. É um desrespeito tão inacreditável ela falar isso a respeito da minha mãe, que eu vou até relevar, porque senão o que vai sobrar no meu coração é só raiva. Mas disse isso, e disse que por causa disso é que eu tinha virado esse agressor, essa pessoa que ela criou, essa fantasia que ela criou. Depois ela disse que Roberta estava com ela. Roberta também tinha apanhado muito de mim, que Roberta estava com ela, ajudando ela a criar um grupo das mulheres agredidas por Sérgio. O que é evidentemente totalmente mentira. E Roberta, que está aqui, certamente comentará, se vocês pedirem a ela, sobre esse aspecto. Eu acho que eu nunca tive uma discussão com Roberta de levantar a voz nos 4 anos que nós tivemos juntos. Era uma relação carinhosa, pacífica, de amizade, que persiste e perdura, mesmo depois da gente não estar mais junto. Mas ela disse que Roberta estava junto. Disse que minha filha não conseguia olhar olho no olho as pessoas de tanto que ela tinha apanhado de mim. Minha filha, que estava ouvindo a conversa, ainda virou e falou assim: isso é um absurdo, meu pai nunca levantou a mão para mim, é mais fácil, eu ter brigado com ele do que ele ter brigado comigo, essa história é uma vergonha. Enfim, se emocionou na hora e tal. E Cristiane fez isso tudo para contar uma história, né, para construir uma explicação de por que ela estava ali pedindo a uma mulher que nunca tinha sofrido qualquer agressão e que estava se recusando a testemunhar falsamente que tinha sofrido uma agressão. Cristiane, segundo essa mulher, encerrou a conversa. 3 dias depois, Cristiane volta de novo e diz: olha, eu preciso falar com você, é urgente, vai ser outra matéria do Fantástico, eu preciso que você converse comigo. Essa mulher recebeu Cristiane, mas recebeu acompanhada de um amigo que é advogado. E Cristiane dessa vez tentou de novo insistir na narrativa. A mulher disse: olha, eu não vou fazer isso, não vai acontecer, não vou contar essa mentira. Cristiane virou para ela e falou assim: então vamos fazer o seguinte, conta essa narrativa, conta que você foi agredido e vai lá em casa e escolhe uma das obras de arte do Sérgio. Em outras palavras, o que essa mulher me contou é que Cristiane tentou subornar um falso testemunho dela para me acusar. Gente, o que eu estou vivendo é uma história de filme e é uma história que tem que virar uma referência nacional para que as pessoas que estão fazendo isso parem de fazer, para que as mulheres que estão transformando isso numa indústria parem de fazer. Primeiro, porque é um desrespeito monumental aos homens que estão sendo acusados por acusações falsas. Segundo, porque é um desrespeito às mulheres que passaram por agressões. É uma coisa inacreditável. Tem mulheres que passaram por agressões que têm que ser respeitadas. Elas foram vítimas de crimes brutais, violentos, que têm que ter toda a proteção da lei. Em terceiro lugar, é um monstruoso desrespeito às futuras vítimas. É um monstruoso desrespeito às pessoas que no futuro vão precisar ser acolhidas pela lei e protegidas pela lei e vão ser recebidas com desconfiança por causa das mulheres que usam indevidamente a proteção da lei. Né? Alguma pergunta de vocês sobre as duas coisas que eu expliquei? Bem-vindo, Luiz Toledo, Andréa Jacinto. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta em relação a esses 2 episódios? Nessa falsa acusação lá o testezinho que ela fez de uma falsa acusação
do chute na barriga, que evidentemente nunca existiu, a aproximação do dia 24, ou essas outras mulheres que teriam procurado. Sobre as outras mulheres, enquanto vocês decidem se alguém tem alguma pergunta, é super simples. Falaram nisso, Cristiane falou, e não apareceu nada em lugar nenhum, porque não existe. Não apareceu nenhuma outra mulher. E o Fantástico, inacreditavelmente, disse que existia. Agora, deixa eu dizer para vocês uma hipótese, tá? Essa mulher que me procurou, ela disse que uma das coisas que Cristiane fez foi mostrar para ela uma troca de WhatsApps de Cristiane com uma mulher teórica. Deus sabe quem. Mulher que nunca apareceu em lugar nenhum, nunca houve outra queixa contra mim, nunca houve outro processo, nunca houve nada, né? Eu não duvido nada que Cristiane tenha fabricado uma troca de mensagens para poder mostrar para esta mulher. E eu não duvido, inclusive, que tenha eventualmente mostrado essa troca de mensagens e posto até uma mulher na linha para falar com o Globo. Mas se tivesse alguma coisa, é claro que teria aparecido. Se tivesse alguma coisa, com toda a exposição que houve, é claro que teria aparecido. Não apareceu. Então, assim, é absolutamente inacreditável. Surgiu aqui uma pergunta que eu vou tratar rapidamente, que é do cachorrinho dela, né? Essa é o seguinte, é super simples. Cristiane tem uma cadela que é completamente descontrolada, hiperagressiva. Ela tem momentos assim ela tem surtos. Ela de repente morde. Uma vez que eu estava em Búzios com Cristiane, na casa do meu pai, estava o meu pai, minha madrasta, um casal de amigos, a cadela teve um surto, me mordeu Cristiane, nós fomos parar de madrugada num hospital, numa UPA em Búzios, para tratar as mordidas. Várias outras vezes aconteceram episódios com essa cadela, e uma das vezes, e a cadela pulava em cima e mordia, a mim, a ela, a quem estivesse na frente. Um dia que a cadela tentou fazer isso aí, eu agarrei o que tinha a mão ali, acho que era um abajur em cima da mesa, alguma coisa e tal, e eu ficava botando no meio e a cadela pulando para cima para tentar morder. A cadela bateu um pouquinho assim na cabeça, fez um cortezinho que levou 1 ou 2 pontos, eu não me lembro mais. Peguei imediatamente, ela acalmou na hora, peguei, botei no carro, fomos levar no veterinário e acabou. Imagina, eu tenho cachorros a vida inteira. Eu tenho, Roberto, inclusive, conviveu comigo, a gente com os cachorros em casa, carinhosíssimos, companheiros. Criei cavalo durante muitos anos, sempre tratei bicho com muito carinho. Tenho cachorro, estou com 60 anos, tenho cachorro desde que eu tenho 13 anos de idade. Tem inclusive um vídeo que ela botou lá, que é um vídeo de eu invadindo a casa. Nesse vídeo de eu invadindo a casa, a primeira coisa que aparece é a cadela pulando nas minhas pernas e brincando comigo. Isso é uma absoluta ficção científica. Que eu fui um agressor da cachorra. É um negócio inacreditável. Ela me acusou de tudo, que vocês puderem imaginar. Me acusou de ter roubado as joias dela, me acusou de ter joias que vão ser descobertas. Eu não tenho dúvida não, tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. Joias que ela tirou da casa e que ela escondeu em algum lugar para poder me acusar de ter roubado. Tirou dinheiro meu que estava no cofre e me acusou de eu ter levado o dinheiro. Enfim, a história não tem fim. Deixa eu ir em frente. Bom, Raquel, eu vou pedir a quem está fazendo perguntas que não forem respondidas eu vou depois dar uma repassada e vou anotar, porque, de novo, senão eu me perco da narrativa. Vou para a próxima pergunta. Que ela teve o tímpano perfurado. Essa história é inacreditável. Essa história é absolutamente inacreditável. É o seguinte, quando a gente viajou de lua de mel, em maio, portanto, maio, junho, julho, agosto, 4 meses antes da briga, nós mergulhamos umas 15 vezes diferentes. Eu mergulho a vida toda. Mergulhei minha vida inteira. Com Roberta, mergulhei muitas vezes. Roberta se certificou, inclusive, numa viagem nossa. E nessa viagem que a gente fez para o Tahiti, Cristiane tirou a certificação dela e fez uns 15 mergulhos. E ela ficou com uma dor de ouvido, que ia, voltava. Depois da briga nossa, no dia seguinte, eu saí de casa,
Ela me chamou de volta, me dizendo, olha, estou muito doente, preciso de você, preciso que você cuide de mim e tal, tal. Voltei para casa, estou lá eu, feito um idiota, cuidando dela, achando que tinha tido um surto, um momento de desequilíbrio dela e que a coisa tinha voltado ao normal. Internei ela no hospital para tratar, ela estava com febre, ficou com febre 2, 3 dias, quando a febre bateu 40 graus, 39,5, levei ela para o hospital. Internei ela na clínica São Vicente. Ela tinha uma infecção renal, que era uma coisa que ela tinha com muita frequência. Pesquisem depois vocês que são as origens típicas de quem tem muita infecção renal assim. Muito bem, internei ela com infecção renal e eu falei, bom, vamos aproveitar, vamos chamar o otorrino para dar uma olhada no teu ouvido. Aí um dia depois, ou 2 dias depois, aparece o otorrino, não me lembro bem que dia. Ou no mesmo dia, já não me lembro mais. Quando o otorrino aparece, ele identifica uma microperfuração no ouvido dela. Microperfuração, e identifica que a microperfuração é na parte superior do ouvido. Passados dias, aquilo lá normalizou, ela nunca mais falou do assunto. Quando ela resolveu realmente partir para cima e criar um escândalo em cima do caso nosso, ela na briga fez um primeiro registro de ocorrência, e eu fiz um registro de ocorrência, porque começou com uma agressão dela contra mim, e não ao contrário. E eu dessa vez tive a inteligência de, mesmo depois dela, falei, bom, agora eu vou contar a verdade. Tem um IML, tem um exame, tenho fotos, tenho tudo. No primeiro registro de ocorrência dela, e no IML, não aparece nada no ouvido dela. Nada, nada. Ela não fala do assunto, ela não reclama de dor no ouvido, e no IML não aparece nada de ouvido. Quando, 2 meses depois, a gente tem, de fato, o encerramento da relação nossa, porque eu essencialmente digo para ela o seguinte, olha, não vou ter filho, não vou fazer uma inseminação artificial, que é o que ela queria a todo custo, e não vou comprar um apartamento em nome de nós dois, e foi por isso que houve o rompimento de fato. Porque depois daquela briga nós ficamos 2 meses convivendo, juntos, vida de casal, normal. Passeando, jantares, relações conjugais plenas, tentando ter filho, indo à clínica de fertilidade, indo a eventos, baladas, etc, etc. Quando eu saio de casa, ela aí faz um segundo registro de ocorrência, completamente diferente do primeiro. E nesse segundo, ela me acusa da lesão no ouvido e aparece com um atestado médico de 1 mês e pouco depois da briga, para ser preciso, 35 dias depois da briga, acusando uma microperfuração no ouvido na parte superior. Eu apresentei um laudo de um perito dizendo o seguinte, é impossível que a mesma lesão que ela tinha no início de setembro era a mesma lesão que ela acusou em 5 de outubro. Porque uma lesão no ouvido, ela cicatriza tipicamente em 4, 5, 6 dias, não demora mais que isso. Eu sei, porque eu já tive microperfurações. Eu já mergulho, tive 3 ao longo da minha vida, 5 dias, 10 dias no máximo, curou. Mas ela aparece lá com um laudo de uma médica que escreve, inclusive, osso OSO, né, no laudo dela, dizendo que ela tinha microperfuração na parte superior. Aqui vem a história inacreditável. A microperfuração na parte superior do tímpano, como eu provei com o laudo de um perito médico, é cientificamente impossível de ter sido provocada por pressão barométrica. Ela diz que ela teve a perfuração porque eu apliquei um golpe que Deus sabe de onde ela tirou isso, alguém certamente ensinou para ela o que era isso, né? E como é que ela podia usar para me acusar. Chamado de telefone, que você bate no ouvido de uma pessoa e ao bater no ouvido você cria pressão e aquela pressão perfura o tímpano. O meu perito botou por escrito. E é claro que eu contratei a perícia, mas é um ex-diretor-geral do IML, é um sujeito com nome, é um sujeito com uma reputação. Ele botou, é cientificamente impossível a lesão na parte superior do tímpano ter sido provocada pela agressão da qual ela acusa o Sérgio. Por quê? A pressão barométrica perfura a parte inferior do tímpano, onde o tímpano é uma pele mais suave, é uma pele elástica. A parte superior é rígida e mais, ela não é 100% vedada, então a pressão passa, o ar passa.
Se tivesse havido uma lesão por pressão barométrica, tinha sido na parte inferior. Não houve, houve na parte superior. Detalhe, quando apareceu esse laudo, a juíza determina que seja feito um exame complementar no IML. Cristiane se recusa a fazer, não faz o exame. O exame não é solicitado e ela não faz. Passam-se meses, 6 meses depois, eu preso há mais de 5 meses, finalmente tem a audiência, eu apresento o laudo dizendo que é cientificamente impossível aquela lesão ter sido provocada pela agressão da qual ela me acusa. É então pedido o laudo complementar e a lesão grave no ouvido é afastada. O IML faz o exame e afasta a lesão. Assim simples. Eles ainda tentam fazer uns truques, apresentam a opção de laudos, pedem para o IML levar os laudos em consideração, o que não deveria levar, porque aqueles laudos não têm nenhuma validade jurídica e foram feitos de maneira absolutamente estapafúrdia. Apareceu com 6, 7, 8 laudos. Bom, mas não acabou aí não. Quando prova que não existe a lesão no ouvido, o que acontece? Ela sai disparando pedidos de laudos e aparece com um laudo de audiometria. No laudo de audiometria, acusa que ela só escuta voz a partir de 70 decibéis. Essa conversa nossa agora está acontecendo a 40 decibéis. 50, se eu falar mais alto. 70 decibéis quer dizer que a pessoa não consegue escutar uma conversa como essa. Ela não consegue dar uma reportagem na televisão, ela não consegue participar de uma audiência. Chame, no entanto, fazer isso aí com uma desenvoltura total. E ela apareceu com um laudo dizendo que ela não escutava, exceto a partir de 70 decibéis. Muito bem. Pior. O laudo diz que ela tem uma perda auditiva maior, não no ouvido, onde ela diz que eu agredi ela e ela teve a microperfuração, não, no outro ouvido. Assim mesmo, como eu estou dizendo para vocês. Eu sei que é muito inacreditável. Tudo isso eu tenho prova. E no final dessas rodadas desses lives, eu vou montar um kit com as provas e eu vou publicar, evidentemente, as provas que não estão cobertas por sigilo de justiça. Terceiro lugar, o laudo mostra uma incompatibilidade entre o exame vocal, que é quando você escuta a voz, e o exame tonal, que é quando você escuta som. Eu não sei se vocês já fizeram exame de audiometria. Vocês põem um headphone na cabeça, nos ouvidos, a pessoa do lado de lá fala numa cabine vedada de som, fala só no ouvido, fala no outro, depois faz som no ouvido, som no outro. Quando a pessoa faz isso, o que acontece? Você levanta a mão ou não levanta a mão. Cristiane não levantava a mão. Assim de simples. Ela não levantava a mão. E ao não levantar a mão, parecia que ela não ouvia. É muito fácil de fraudar. Eu, quando saí da prisão de 7 meses, fui fazer o exame e eu também sou surdo funcionalmente. Eu também só escuto a partir de 70 decibéis. É só não levantar a mão. Devo dizer a vocês, tá? Para não levantar a mão para produzir o mesmo efeito que ela, e eu tive que meio que intuitivamente adivinhar qual era o patamar, ficou muito parecido com o dela, eu sentia dor no ouvido, porque o barulho fica tão alto que você sente até um incômodo. Gente, tem alguém avisando aqui que está travando o vídeo. Entrou aqui Ticiana Rocha. Vocês estão ouvindo as outras pessoas? É só uma que está com o vídeo travando? Só para saber se é do meu lado o problema ou se é do lado de vocês. Oi, Ticiana, como é que você está? Muito bem. Então, de novo, a história da lesão é absolutamente surrealista. A história da perda de audição dela é uma fraude completa. Eu tenho um depoimento em função do qual ela está sendo processada, o processo inicia amanhã, em que eu estou acusando ela de calúnia e difamação no penal e vou acusar depois no civil. Ela aparece dizendo, em 31 de março, num evento em que tinha uma pessoa conhecida nossa, que por acaso estava lá e gravou o evento, ela aparece declarando que ela estava com o tímpano perfurado em 31 de março. Ou seja, ela não tem nenhum medo de mentir. Ela não estava com o tímpano perfurado, Deus sabe se ela teve em algum momento, mas se ela estava em algum momento, foi lá atrás. O último comentário. Vocês querem saber qual é a única maneira que o médico colocou na perícia, que foi apresentada em juízo,
que pode causar essa perfuração no tímpano na parte superior é por intrusão, pela introdução no ouvido de um alfinete, clipe ou de um cotonete. E para finalizar, ela aparece com a primeira microperfuração no dia início de setembro, aparece com laudo em 17 de setembro dizendo que o tímpano já está sem nenhuma perfuração, e aparece na sequência, no início de outubro, uma outra lesão, que não pode ser a mesma, porque tinha aparecido no laudo dizendo que tinha curado no meio do caminho. Então a pergunta que não quer calar é o seguinte: esses laudos são falsos ou ela se autolesionou? Essas são as duas hipóteses, não existe outra. Digo mais, depois da audiência, que foi em abril, quando ela foi convocada a fazer em 5 dias, ela demorou quase 15 dias para ir lá no IML. E eu debatia com meus advogados, será que ela vai se autolesionar de novo? Será que ela vai ir lá sabendo que não tem lesão? Ela foi sabendo que não tinha lesão e tentou construir uma narrativa nova de que ela tinha perdido a audição com a lesão que ela tinha tido lá atrás. É inacreditável, mas é verdade. Áurea, bem-vinda, está aqui. Dalila, bem-vinda, boa noite. Cláudia, bem-vinda. Juliana, Neuza, enfim, todas vocês que estão aqui. Vou seguir em frente. A saga dos objetos quebrados dela. Se vocês tiverem curiosidade, e eu vou depois também divulgar isso, tá? A Roberta me ajudou e fez uma planilha na qual ela consolidou todas as versões diferentes que Cristiane narrou na justiça e na mídia sobre o que de fato aconteceu. Tem versões para todo gosto. No primeiro registro de ocorrência, salvo engano, ela disse que teve um telefone quebrado. No segundo registro, acho que ela falou que tinha 2 ou 3 telefones quebrados. Depois, num certo momento, ela foi questionada, acho que no prosseguimento dessa acusação de dano que ela fez contra mim, fez de dano e de roubo, tá? Num certo momento apareceu uma lista com 6 telefones. Da mesma maneira que a lista inicial tinha 4, 5 objetos, tinha um anel, uma aliança, um não sei o que, um isso, aquilo. Na lista final tinha, assim, dezenas e dezenas e dezenas de objetos. Ela fez uma lista de compras. Ela botou na lista final, tinha assim, vestidos da Hermès, da Gucci, eu não vou lembrar as marcas, tá? Do Prada, bolsas, 200 mil reais de joias, não sei quantos roupas que eu tinha rasgado, coisas que não existiam nas acusações iniciais. Ou seja, a cada versão nova ela vai incrementando e mudando a versão. Então ela começou com um celular, foi para 2 celulares, foi para 3 celulares, foi para 6 celulares. E se perguntarem para ela, pode acontecer. Cláudia, amado, bem-vinda, muito obrigado por estar aqui. Eu acho que se perguntarem para ela vezes suficientes, é capaz de virar 150 celulares. Não tem nenhum compromisso com a verdade. Nenhum compromisso com a verdade. É tudo uma montoeira de mentiras. E inacreditavelmente a mídia reproduz. Eu tenho vídeos que eu vou soltar no meu canal em que aparece ela falando na mídia uma versão, uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma 20ª e uma 100ª versão. Tem nenhum medo. E a mesma emissora conta uma versão, depois conta outra versão. A Luciana Gimenez, no programa dela, deixou Cristiane contar 3 versões completamente diferentes uma da outra. É só vocês verem os 3 programas. Cada vez é uma coisa nova. Olha, vou contar para vocês. Tem uma audiência de um processo do qual eu fui absolvido, de descumprimento de medida protetiva, na qual Cristiane, depois de ter sustentado inicialmente que depois da briga a gente não se viu mais, quando eu fui provando que isso não era verdade, inventou uma história de que, na verdade, não é que eu fiquei cuidando dela 2 dias, como eu fiquei e tenho testemunhas. Não é que eu peguei e botei ela no hospital para tratar da infecção renal dela. Não é isso não. A versão dela foi o seguinte, que ela foi para o hospital
E ela totalmente dopada, imagina, uma pessoa com infecção renal toma antibiótico, ela não fica dopada, drogada, não existe nada disso. Ela literalmente falou o seguinte, eu entrei no hospital, ela dopada, e ela acordou dentro do hospital, comigo dentro dela, gozando, gritando, vamos fazer um filho agora. Gente, dentro de um hospital. Meus advogados, depois conversando comigo, disseram, Sérgio, olha só, eu não sei nem o que te dizer. Foi um constrangimento, meus advogados me dizendo que eles estavam num constrangimento de ver a completa falta de vergonha, de mentiras inacreditáveis. Eu vou dizer a vocês, sabe qual vai ser o melhor para me absolver no final? E eu não vou fazer isso agora porque está protegido por segredo de justiça. Vai ser eu passar o vídeo dela na audiência. É uma obra de ficção científica. Dá para passar no Faustão. É inacreditável. É pegadinha do Faustão. Não dá para ninguém acreditar. Ninguém. No entanto, prosseguiu o processo contra mim e eu fui condenado. Eu fui condenado, inclusive, por cárcere privado numa casa em que as portas não trancam por uma acusação de que eu tranquei as portas. Sabe por quê? Eu vou explicar para vocês. No país que a gente vive hoje, eu não tenho nenhuma vergonha. Viviane está falando aqui, vergonha alheia. Você não tem ideia, Viviane, olha, eu estou contando da missa a milésima parte. Tem cada história de arrepiar. Essa das portas trancadas, ela dizia assim, o promotor vira para ela e fala assim, mas você trancou a porta? Aí ela fala assim, tranquei, ele trancou a porta. Mas ele trancava como? Com chave? Ela falava, não, ele trancava com a mão. Aí o promotor dizia, não, mas eu sei nisso, olha, mas a mão virava uma chave? Ela dizia assim, não, ele pegava assim com a mão, aí ele trancava com a mão. Ele falou assim, sim, eu sei que é com a mão, mas com chave? Ela dizia, não, a porta de bater, sabe como é que é? Ele batia. A porta de correr é aquela coisa, ele corria a porta e aí trancava. Aí o promotor deixou, meu advogado voltou à carga, ficar. Como assim? A gente tem testemunhas que não tinha chave. No final ela confessa que não tem chave e ela inventa outra história. Na primeira acusação, eu tranquei as portas, dormi e ela ficou em cárcere privado. Na segunda acusação dela, as portas primeiro trancavam, depois trancavam com a mão, depois de 20 perguntas ela acaba falando a verdade, diz que não tinha chave. No finalzinho da audiência, ela volta a falar que tem chave, tá? Porque ela viu que não ficou muito redondo, ela voltou a falar que a última porta tinha chave, que também não tinha. Tudo isso provado, tá? E aí ela inventa uma nova versão. Na primeira, eu tranquei as portas e dormi. Na segunda, as portas eu tranquei com a mão, não com a chave, mas em compensação eu não dormi. Aí o advogado disse, mas como assim a senhora disse que ele dormiu? Ah, não dormiu, mas dormiu de dia. Mas como de dia? Dormiu ou não dormiu? Enfim, gente, olha só. Qualquer pessoa de bom senso assiste aquela audiência e é claro que eu não teria tido nenhum prosseguimento na ação. Eu fui preso 7 meses por descumprimento de medidas protetivas das quais eu não tive sequer conhecimento. Eu provei isso. A juíza sabia disso. Tanto a juíza sabia que a juíza mandou me intimar, eu preso há 4 meses, dentro de Bangu, ela mandou me intimar do descumprimento da medida protetiva. Ela mandou me intimar da medida protetiva cujo descumprimento causou minha prisão. Então, como assim? Eu, preso 4 meses, recebo a intimação da medida protetiva que eu teria descumprido e que levou à decretação da minha prisão. A primeira decretação da prisão foi pelo descumprimento de medidas protetivas. Assim, não dá para acreditar. Eu sei que eu conto e muitas pessoas devem olhar e falar o seguinte, não, mas não pode ser, é surrealista demais. Gente, é surrealista demais. Nós estamos vivendo um momento perigosíssimo no país. Perigoso para as verdadeiras vítimas, porque elas vão ser desacreditadas por essas falsas vítimas. Perigoso porque a gente acha que as coisas são investigadas e apuradas com cuidado. E não é assim que funciona. Dalila, a verdade é a seguinte.
É sem lógica nenhuma mesmo. E ainda assim eu fui preso. Eu não descumpri medida protetiva nenhuma e eu fui preso por descumprimento de medida protetiva. Eu fui denunciado por uma lesão no ouvido sem jamais ter havido uma perícia do IML. Quando eu apresentei a perícia provando que não era verdade, foi feito o IML e o IML descartou a lesão do ouvido. Eu fui preso com suporte de imagens que nunca foram periciadas, nunca, nenhuma vez periciadas pela polícia, jamais. E que o juízo determinou que fossem periciados, mas não emitiu ofício para o Instituto Carlos Éboli mandando periciar. Eu provo com uma perícia que as imagens são editadas. A juíza determina que elas são ilegais e clandestinas. As mesmas imagens que nas sentenças anteriores de descumprimento de medida protetiva e as outras sustentavam a lógica de ter sido decretada a minha prisão. É surrealista, é um filme de horror, é uma coisa inacreditável. E por isso eu estou aqui brigando para expor a minha história, para contar a verdade e contando com vocês que generosamente estão aqui no domingo à noite me ouvindo. Porque é uma história realmente inacreditável, é surrealista. E a gente não pode viver num país em que as pessoas são presas pelo que elas não fizeram. E olha, gente, para não ter dúvida, eu errei ao reagir? Errei. Eu fui agredido por ela ao longo de meses. Meses durante os quais estavam as câmeras instaladas clandestinas, monitoradas pelo ex-noivo dela, Guilherme Sampaio Teles Ferreira. Fala em televisão aberta e fala em qualquer lugar e ele não me processa, porque se ele me processar eu vou provar, porque eu tenho testemunhas. As mesmas testemunhas que vão provar isso nos inquéritos que vão correr contra eles, porque eles vão acabar na cadeia. Podem ter certeza disso. Se há justiça, eles vão acabar na cadeia, porque as provas são abundantes. Nesses meses todos em que ela me agredia, um dia eu não aguentei e eu reagi tentando afastá-la de mim, empurrando ela, desesperado, sem dúvida nenhuma. Errei, tinha que ter ido embora. Uma loucura eu ter ficado. Mas eu ficava porque ela me dizia que era desequilíbrio dela e no momento seguinte ela ficava bem. Na noite daquela briga, ela no final da noite tomou uma chuveirada, botou um pijaminha da Hello Kitty e foi dormir. Normal. Era tudo uma armação mesmo. E eu, burro, feito uma porta, acreditando. Tiziano, olha, brilhante eu não tenho nada, eu sou de uma ingenuidade, de uma burrice comovente, tá? Vou te falar. Muito bem. Qual é a próxima pergunta? Que ela vivia sem qualquer contato com a família e amigos. Só mentira deslavada. Eu ia regularmente ao encontro da mãe dela, que mora em Vila Isabel, aonde diz ela que voltou a morar, no quarto onde ela morava os 37 anos de vida antes de me conhecer. Isso é outra coisa incrível, né? Uma pessoa que não assume uma gravidade tão grande como essa que está acontecendo, ela não consegue falar a verdade sobre a idade dela. Eu fico pensando, meu Deus do céu, tanta coisa mais importante acontecendo do que a pessoa ter esse tipo de preocupação a essa altura do campeonato. Então eu cansei de ir buscar a mãe dela. O Fábio, o então caseiro nosso, ia lá buscar a mãe dela, levar ao médico. Eu, levei a mãe dela ao hospital, hospital de Laranjeiras, ao hospital Copacabana, no fim de semana. Passava sábado, passei domingos, cuidando da mãe, indo para um lado para o outro, levando para almoçar. A mãe dela trocava WhatsApps comigo. Meu amigo querido, espero que vocês estejam bem, conversava comigo. Hoje ela pinta esse cenário de que não tinha contato com a família. Isso é uma falsidade total. No dia da briga, gente, no dia depois da briga, Cristiane saiu de casa de manhã. Não era a primeira vez que ela fazia, ela de vez em quando dava um chilique, saía correndo. Uma vez ela estava no carro comigo, morrendo de ciúmes de uma mulher com quem eu tinha saído, uma russa com quem eu saí durante o período, que teve no Rio de Janeiro, inclusive no início de 2017, e ela dizendo que a russa era uma puta, que era uma puta, que era uma puta. Eu falando, Cristiano, olha só, para com isso, porra, deixa pra lá. O que tem a menor importância com quem você saiu no passado, com quem eu saí? Qual é a lógica de falar sobre isso? Não dá para entender.
Cristiane pegou e saiu do carro no meio da rua, quando eu parei num sinal, saiu correndo e sumiu. Fez isso uma dezena de vezes, ela fazia isso. Hoje eu tenho convicção de que não era desequilíbrio não, tá? Hoje eu tenho convicção que era uma estratégia deliberada para me levar ao limite da minha resistência, para eu pirar, para eu enlouquecer, justamente por não entender o que estava acontecendo. Hoje eu tenho essa clareza, tá? Na época eu não tinha, eu achava que era desequilíbrio dela. Hoje eu sei que não era, hoje eu tenho certeza. E, de novo, no dia depois da briga, eu fui à casa do pai. Fui, inclusive, sentei com ele na sala, fiquei lá falando, meu Deus do céu, Cristiane fez isso de novo. E ele ainda falou para mim, falou, não, Sérgio, eu sei, Cristiane tem essa coisa. Quando ela liga a metralhadora giratória, sai da frente. Vou dizer mais a vocês. No final do dia, e eu lanço um desafio aqui, por favor, quem estiver espionando o nome de Cristiane, passe para ela e peça, por favor, para ela entrar com o processo questionando o que eu vou afirmar agora. No dia seguinte da briga, no dia 1º de setembro, quem ligou para mim para avisar que Cristiane tinha entrado com novo registro de ocorrência contra mim, tinha feito tinha começado a armar toda essa confusão, foi o pai dela, Júlio Silveira Machado. É só mandar levantar o registro das ligações feitas a partir dos números de telefone dele. Ele ligou para mim e me disse, Sérgio, estou te ligando para te dizer que eu sinto muito, Cristiane de novo fez isso com você. Então assim, gente, olha, não tinha nada de afastar da família e de amigos. Cristiane não tinha muitos amigos, tá? Cristiane tinha algumas poucas amigas. Não vejo nenhuma delas hoje apoiando ela. Nenhuma, tá? Uma das amigas de Cristiane era Kelly Jabur, de quem Cristiane falava horrores, mas era uma das amigas dela. Tinha outras amigas dela, irmã da Ellen Jabur, né? Tem outras amigas dela de que ela falava horrores também, horrores. E de novo, por favor, me processem e eu vou lá e conto quais são os horrores que ela falava. Horrores. Eu, inclusive, achava muito simpáticas algumas amigas dela, convivia algumas vezes no casamento civil em casa, no casamento religioso, com o maior prazer do mundo. Eu não convivia mais porque Cristiane não tinha muitas amigas mesmo. E continua não tendo, e agora devo dizer a vocês que acho que deve ter menos ainda, porque as pessoas que conviveram com a gente sabem que a história dela é falsa. Sabem, não acham. Então devem estar horrorizados com ela, né? Eu estou imaginando que ela deve estar hoje com muita dificuldade de se dar com pessoas do bem, porque ninguém do bem que conviveu com a gente concorda com isso. Desculpa, eu vi aqui alguém me pedindo para responder uma pergunta da Dalila. Qual é a sua pergunta, Dalila? A Cláudia, a Dalila. Sérgio, será que não tinha alguém grande por trás dela? Não, não acredito não. Sabe o que eu acho que aconteceu, Dalila? Eu acho que aconteceu uma coisa muito simples. Cristiane enxergou em mim a possibilidade de ter uma vida que ela nunca tinha tido, né? Para ter uma dimensão, durante o ano nosso de casamento, a gente foi, eu já falei para vocês, né? 3 semanas no Tahiti, Paris, Nova York, México, quase 2 meses e meio viajando, Cartagena na Colômbia, Peru, enfim, viajando pelo Brasil, Búzios. Tem um áudio dela maravilhoso que ela diz que Búzios é uma merda. Eu pessoalmente não acho Búzios até bem agradável. Tento fugir de Búzios no Réveillon e fugir de Búzios nos feriados, mas meu pai tem uma linda casa lá e eu adoro e vou a vida inteira para lá. Então ela enxergou essa possibilidade, né, de ter uma vida que ela nunca tinha imaginado. O que ela enxergou também? Que à medida que ela foi forçando a barra para ir criando essas evidências contra mim, que eu acho que esse era o golpe, né? Criar evidências contra mim, ponto. E ela botou aquilo como plano B, ficou aquela arma na mão e usava a arma para me tirar alguma coisa. E em paralelo, o que ela queria mesmo era que eu fizesse 2 coisas, que eram o motivo de 90% das brigas. Ela queria fazer uma inseminação artificial imediatamente, e eu dizendo para ela, com essas brigas que a gente está tendo, eu não vou ter filho agora. Em segundo lugar, ela queria que eu vendesse a casa e pegasse o dinheiro da casa e comprasse um apartamento. Como a gente casou em comunhão parcial, se eu fizesse isso, a casa ficaria sendo metade minha, o apartamento ficaria sendo metade meu, metade dela. Estava dado o golpe. Filho de um lado, apartamento do outro.
E eu tenho provas disso, tá? Tenho áudios, WhatsApps, etc., com brigas insistentes a esse respeito. Provas. Quando eu virei para ela e falei o seguinte, olha, não vai acontecer, não vou ter filho nesse ambiente. Não é só por mim, né? Eu não vou ter filho nesse ambiente porque, imagina a pobre da criança, pô. Isso não é vida, pô. Uma criança tem que ser criada num ambiente de amor, de carinho, de afeto. Meus 2 filhos são as pessoas maravilhosas que são, porque tiveram uma mãe e um pai que cuidaram deles com amor, com carinho, né? Em segundo lugar, eu não ia vender o apartamento, porque eu comecei a me dar conta que era um golpe mesmo. Falei, puta, não vou agora consumar o golpe para ela. Não faz sentido. Não vou fazer isso nesse momento. Ela, nesse momento, percebeu que havia uma probabilidade muito grande da relação não prosperar. Ela percebeu que eu estava me dando conta e que eu estava me cansando. E eu saí de casa algumas vezes e voltava porque ela dizia que me amava, que precisava de mim, que sem mim ela ia morrer, etc, etc. Mas ela começou a perceber que tinha uma data de expiração já para essa relação. Ela tinha forçado a barra demais, ela tinha ido longe demais na armação do golpe e eu ia muito provavelmente, e de fato ia muito provavelmente, encerrar a relação. Era apaixonado, tá, gente? Eu não tenho medo de dizer isso, não. É a verdade. O coração da gente sente o que sente e eu me apaixonei não por quem ela era, me apaixonei por quem eu fantasiava que ela era, por quem eu fingia que ela era. Não porque era bonita, nem porque era atriz, porque ela não era atriz. Ela tinha uma carreira, a carreira dela tinha se encerrado. Já tinha feito algumas participações e outra, nunca me impressionei por isso. Eu gosto da pessoa pelo que a pessoa é, eu gosto da pessoa pelo que a pessoa representa, pelo que ela acredita. E Cristiane representou muito bem no começo o papel de uma mulher carinhosa, afetiva, que apoia o marido, representou e me enganou. E eu me apaixonei por isso, por essa ficção que ela criou. Então, acho que era isso. É claro que eu percebo que ela usou desesperadamente os nossos casamentos. Vocês olharem, inclusive, no Google, vocês vão ver a quantidade de lugares que foi disseminado o casamento civil nosso, depois o casamento religioso, depois a lua de mel. Gente, olha só. Na semana anterior a Cristiane pedir a minha prisão por eu ter invadido a casa, nós estávamos juntos na casa, eu virando noite com ela, preparando fotos para uma reportagem que saiu dias antes dela pedir minha prisão, na Caras, sobre a lua de mel nossa, no Tahiti. Eu, pouco mais de uma semana antes, virei uma noite com ela preparando fotos. Eu tenho prova no meu celular, tratando as fotos, botando no Wii, ajudando ela a separar as fotos para fazer a reportagem sobre a lua de mel nossa no Tahiti, que saiu na Caras. Uma semana antes dela pedir minha prisão, 1 mês e meio depois da briga. Vocês não estão entendendo. É ficção mesmo neste nível. E eu sou, e aí eu confesso a vocês, inequivocamente, eu fui um idiota completo. Eu ali achando que, olha, tinha sido aquele momento de desequilíbrio, vamos construir, vamos fazer as coisas juntos e tal, e vamos superar esse momento. E não era para superar, aquilo era um golpe, era uma armação. Muito bem, gente, pergunta para vocês, já estamos aqui há 1 hora, está longo, vocês querem que eu continue ou eu marco uma outra? Eu estou aqui com mais uma lista de perguntas, estou aqui me perguntando se a gente segue ou se a gente deve marcar uma outra live para não ficar longo demais, porque domingo à noite eu também não quero tomar o tempo de vocês e ser desrespeitoso com a enorme generosidade que vocês estão tendo de estar aqui me escutando. O que vocês acham? Me dê aqui um feedback para tomar uma decisão. Enquanto vocês estão decidindo, eu vou falando aqui e aí, com base nos comentários, a gente decide se corta ou não. Bom, que ela não me deixava trabalhar. Que eu não deixava ela trabalhar. Isso aí é uma outra ficção científica. Eu vou, inclusive, postar na minha página no Facebook, está aí uma boa ideia, isso está pronto, eu consigo fazer essa semana, as dezenas de WhatsApps meus trocados com diretora de novela da Globo, com um amigo meu que é muito ligado ao pessoal da Record, gente, olha, estou vendo aqui gente pedindo para continuar, gente pedindo para parar.
Quem tiver cansado, tiver com outros programas, eu vou dar uma sugestão. Eu acho que eu vou seguir em frente, e quem quiser ver o resto no segundo momento, eu vou inclusive ver se eu consigo editar e separar em 2 pedaços a live. Eu acho que eu tenho mais 20 minutos e eu mato o resto das perguntas. Tiziana, obrigado por ter participado. Se quiser ver depois o resto, Jussiane também. Eu não posso convidar vocês para uma pizza nesse momento, infelizmente. Em outro, quem sabe. Bom, então, para continuar com a história, onde é que eu estava aqui? Que eu não deixava trabalhar. Vou postar para vocês dezenas, se não tiver uma centena de mensagens minhas, para a dona de uma produtora de cinema pedindo, pelo amor de Deus, para arrumar trabalho para ela, eu falando com a diretora de novela da Globo, pedi para minha mãe, através de uma amiga dela, que é mãe de uma diretora também, enfim, tudo se puder imaginar. Teve até o seguinte, teve um dia que Cristiane entrou para a equipe de uma peça, iam fazer uma peça, comédia improvisada. Ela participou de 2 apresentações, depois cortaram ela. Mas, numa das 2 apresentações, eu convidei meu pai, a mulher dele, um casal de amigos e outras pessoas. E eu comprei os ingressos de todo mundo. Postei nas minhas redes sociais. Vão lá ver, vejam que maravilha. Minha mulher, ali, tal. Dezenas de postagens minhas, tentando promover a carreira dela. É uma ficção científica. Outra coisa, gente, eu viajava praticamente toda semana, 2 a 3 dias por semana. Não controlava nada do que ela fazia. Tanto não controlava que hoje eu sei que ela ia quase toda semana à casa do cúmplice dela, Guilherme Sampaio Teles Ferreira, gente, repito. Levar coisas e buscar coisas que ela tirava da minha casa em caixas e em sacolas. Então, não tinha nenhum controle. Imagina, ela fazia o que ela queria. E eu apoiava ela, e vocês vão ver nas trocas de WhatsApp, nos posts, como isso aí é uma enorme ficção científica. Apresentei isso no meu processo. Por alguma razão que eu não compreendo, a juíza determinou que fosse retirado do processo a prova. Vamos descobrir. Isso aí vai ter sequência. Esse processo vai seguir. Eu, com a graça de Deus, vou reverter essa sentença minha absurda. Muito bem. Em relação à questão da idade, eu vou dizer para vocês o que eu acho, tá? Roberta tem mais ou menos a mesma idade dela e nós tivemos uma relação absolutamente maravilhosa. Eliane, mãe dos meus filhos, tem mais ou menos a minha idade. Eu acho que minha mãe é casada com um homem que é 7 anos mais novo do que ela. Eu acho que as pessoas gostam de quem gostam. E eu acho que tem mulheres do bem, mulheres do mal. Tem homens do bem e homens do mal. Eu acho que no final são pessoas se relacionando. São pessoas que têm coração, razão, pele, cheiro, sentimento. Quando as relações são verdadeiras, elas podem ser lindas, com pessoas das mais diversas idades, etnias. As pessoas se apaixonam por pessoas, quando é verdadeiro. Eu não me apaixono com alguém porque a pessoa é jovem, ou porque ela tem o peito maior ou menor, ou a bunda maior ou menor, ou porque ela tem mais ou menos dinheiro, ou porque ela é famosa ou não é famosa. Isso também não existe. E eu acho que a imensa maioria das pessoas deve ser assim. A gente gosta de alguém porque a gente gosta. E quando as relações são feitas entre pessoas que se gostam, elas são relações bonitas. E não tem nada mais bonito que uma relação feita de carinho, respeito, amizade, amor e paixão. Eu tenho muito orgulho. Roberta e Eliane, minhas 2 ex-mulheres, são pessoas absolutamente maravilhosas. Eu fiz, no caso de ambos, tudo que eu estava ao meu alcance para tentar ajudá-las a serem bem-sucedidas na carreira delas, para fazer com que elas fossem independentes, da mesma maneira que elas faziam comigo,
me apoiavam, me incentivavam para que eu tivesse uma vida de sucesso, uma vida de independência financeira e profissional. E eu queria a mesma coisa delas. As duas, inclusive, testemunharam no meu processo, dizendo exatamente isso. E graças a isso eu tenho uma relação com ambas, que é uma relação de amizade que vai durar, se depender de mim, para o resto da minha vida. Me orgulho disso e tenho muita felicidade com isso. Gente, olha, eu estou começando a ver vários pedidos aqui de gente pedindo para marcar uma outra live. E eu estou achando que talvez seja melhor mesmo. Já está com 1 hora e 10 minutos, eu vou ter até problema para postar isso. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês agora, aproveitando que vocês estão todos aí. Primeiro, sugerir o seguinte: eu tenho na minha página no Facebook um link de um grupo que está sendo usado para mulheres que se ofereceram para me apoiar e me ajudar, e onde a gente está consolidando todas as perguntas. Eu vou tentar fazer isso a partir dos comentários que foram feitos nessa live, mas quem tiver interesse, entre no grupo também. Ponto 1. Ponto 2. Eu quero perguntar a vocês qual é o melhor horário e dia para eu fazer a próxima live. Eu fiz às 19 horas outro dia, fiquei preocupado que talvez fosse um horário meio ruim, porque tem gente ainda saindo do trabalho, em trânsito. O que vocês sugerem? O que é a sugestão de vocês? Se vocês puderem me ajudar, 19 horas ou 20 horas, gente, para facilitar aqui a pergunta. Qual dos dois é melhor? Segunda pergunta, o que é melhor, terça ou quarta-feira? Me digam aqui, mandem os comentários. Estou ouvindo aqui um comentário de que terça-feira talvez seja melhor. Bom, como tem já vários pedidos aqui pedindo 19 horas, 20 horas, vamos fazer o seguinte: quarta-feira, 19h30. Pode ser? Fica ruim? A Áurea está falando 19. Tem muito mais 20 horas. Gente, eu vou partir então para o seguinte: 20 horas de quarta-feira. Se vocês. A imensa maioria 20 horas. Gente, eu vou propor aqui então 20 horas de quarta-feira. Eu vou responder as perguntas a partir das que surgiram aqui. Não vi, Áurea, eu estou vendo que você e Viviane falaram 19, mas a imensa maioria está falando 20. Se não for muito ruim para vocês puderem fazer 20, eu agradeço, tá? Quarta-feira, então, 20 horas. Gente, olha, Deus abençoe vocês. Vocês não têm ideia do bem que me faz eu poder falar. Vocês não dimensionam. Não há nada que eu possa dizer que Áurea não pode você não pode, Áurea, quarta-feira. Terça-feira não pode porque é o horário da Ivani, então não dá para ser. Enfim, vamos tentar na quarta. Quem não puder, escuta depois, dá no mesmo. Vai escutar igual e vai interagir igual, vai fazer seus comentários igual. Se der, seria ótimo. E o próximo, então, eu faço no domingo que vem, e domingo que vem eu estou pensando em fazer 18 horas, se vocês concordarem, tá? E, gente, olha só, obrigado, para mim uma terapia eu falar, e ao mesmo tempo outra coisa absolutamente fundamental, uma maneira de eu fazer com que as pessoas que hoje me apoiam, porque sentem que eu digo a verdade, deem um passo além. Eu responda todas as dúvidas, todas, sem parar, todas que vocês apresentarem, e apresente todas as provas, que eu vou juntar. Tudo que está sendo perguntado, eu vou juntar um pacote de provas e vou começar a postar na minha página no Facebook, para que vocês no final não sintam que eu digo a verdade, para que no final vocês tenham a convicção de que eu digo a verdade. E quando vocês tiverem essa convicção, eu tenho algumas ideias do que a gente pode fazer para me ajudar, para aquelas que quiserem me ajudarem e a gente construir um caminho para reverter essa injustiça que eu sofri e para que a minha verdadeira história seja contada.
Então, eu quero isso. Eu quero dar a vocês a oportunidade de questionar tudo que vocês quiserem. De colocar à prova todas as afirmações minhas, para vocês no final não terem só o sentimento, vocês terem a convicção. Tá? Deus abençoe vocês, uma excelente noite e minha eterna gratidão por vocês estarem aqui num domingo gastando tempo para ouvir uma história triste, né? Não é uma história agradável para um domingo à noite. Tá? Uma boa noite para vocês e nos falamos em breve. Um beijo muito grande e um abraço. Boa noite.